Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais um conteúdo e o conteúdo que nós iremos estudar hoje são as sentenças condicionais, né, que vai expressar uma condição para que algo venha a acontecer. Então, a gente pode também chamar essas frases de if clause, tá bom? Então, vamos observar aqui a primeira informação que a gente tem acerca desse conteúdo. As orações condicionais, elas expressam a dependência entre uma circunstância ou uma condição, um fato ou resultado. Essas circunstâncias e fatos elas podem estar no presente, no passado ou no futuro. O que vai determinar o tempo que ela vai estar é o tipo da condicional que você vai utilizar, tá bom? Porque nós temos 4 condicionais. Nós temos a zero conditional, nós temos a first conditional, a second conditional e a third conditional. Então, nós temos a zero, a primeira, a segunda e a terceira condicional. Cada uma dessas frases, ela vai ter a sua estrutura e vai ter o seu tempo verbal que você vai utilizar, que é o que nós vamos ver a seguir. Mas antes disso, vamos observar essa outra informação que eu coloquei aqui. A oração condicional, ela pode vir antes ou depois da oração principal. É necessário usar uma vírgula quando iniciar a frase. Então, observe esse exemplo. If he wanted to pass, he has to study. Se ele quer passar, ele tem que estudar. Então, aqui nós temos a condição para que ele realize essa ação aqui. Mas, o que é que ele está te dizendo? Que essa condicional, ela pode vir antes ou depois. Então, se você optar por dizer, ele tem que estudar, né? Se ele quiser passar. Então, a ordem e o sentido é o mesmo. Mas, na maioria das vezes, a gente constrói da forma como eu coloquei aqui, tá bom? Iniciada com a palavra with, né? With, perdão, que é uma conjunção que ela vai dar a ideia, né, de condição, tá? Se uma coisa vai acontecer, se outra ação acontecer, tá bom? Então, vamos para a próxima observação. Nas orações condicionais, o verbo to be no passado tem a forma were para todas as pessoas. Então, observe que nós temos 2 verbos to be no passado. Nós temos o verbo to be was e nós temos o verbo to be were. Nas sentenças condicionais, você vai utilizar o were para todas as frases, para todas as pessoas, tá bom? I, were, you, were, he, she, it, were, we, you e they, were. Então, você pode até encontrar algumas frases, né, que ele diz aqui, ó. Convém salientar, entretanto, que na linguagem mais informal, o as é aceito. Então, você pode até encontrar em algumas frases o verbo to be, o as no passado, em sentenças condicionais, mas não é muito comum que isso aconteça, tá bom? Então, toda condicional, você vai utilizar o verbo to be no passado, o were, ok? Então, vamos lá. Vamos observar aqui a primeira condicional. Então, nós temos aqui a zero conditional. Cuidado que quando eu digo a primeira condicional, eu não estou falando da first conditional. Estou falando da zero conditional, da zero. Então, ela é formada com as 2 orações no presente, expressa uma condição geral, podendo ocorrer a qualquer momento. Observe a estrutura, que é a parte mais importante de tudo que eu falei até agora. Então, se você aprender a estrutura, você aprendeu tudo, tá bom? Então, na estrutura da zero conditional, você vai precisar utilizar if, né? Que você vai utilizar o if em todas as frases. Você vai utilizar o verbo no presente simples, o primeiro verbo que você vai utilizar, e o segundo verbo também no presente simples. Observe essa frase. If you drink, you are not supposed to drink. Se você bebe, você não deve dirigir. Então, nós temos aqui o verbo drink, que está no presente simples. Observe que ele não terminou em S. Todos os verbos no presente simples, na maioria das vezes, recebem S, né? Ou ES ou IAS. No caso de drink, nós não acrescentamos o S, porque aqui nós temos o pronome you. E o verbo no presente simples, ele só recebe S nas terceiras pessoas do singular, he, she, it, né?
Então, o verbo drink está no presente e esse verbo aqui, drive, que é o verbo dirigir, também está no presente. Não teve nenhum acréscimo no final desse verbo, porque também nós utilizamos o pronome you, tá bom? Então, você só vai encontrar verbos com a terminação S ou ES e ES se ele estiver na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. O restante dos verbos vão estar, sim, no presente simples, se ele não estiver no passado ou em qualquer outro tempo, mas não vão receber essa terminação, tá bom? Então, vamos para a próxima condicional, que é a first conditional, que é a primeira condicional. Expressa situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecer no futuro. Observe. A estrutura, como eu já falei, que é a mais importante, o que você tem que aprender, a primeira coisa que você precisa aprender é a estrutura de cada sentença, de cada condicional. Então, a estrutura dessa condicional é if, como as outras, o primeiro verbo precisa estar no presente simples e o segundo verbo precisa estar no futuro simples. Cuidado, porque quando eu falo de futuro, nós temos 3 tipos de futuro, né? Futuro simples, futuro imediato, que é aquele futuro que a gente constrói com going to, e o futuro continuous, que é quando a gente usa been e o verbo com a terminação em ing. Então, esse futuro simples que eu estou falando é o futuro com o will, tá bom? Que é aquele futuro que a gente não planeja. A gente vai praticar a ação, exercer aquela ação, porque outra ação aconteceu, certo? Por exemplo, deixa eu só explicar um pouquinho em relação a esse futuro. A campainha tocou e você precisa abrir, eu irei abrir a porta, mas você não planejou abrir a porta. Então, essa ação futura, né, eu irei abrir a porta, ela vai acontecer porque outra ação aconteceu, que foi a campainha ter tocado. Então, esse é o futuro que a gente não planeja, que é o futuro simples. Diferente do futuro com going to, que é aquele futuro que a gente precisa nos organizar, nos planejar para estar executando a ação, ok? Então, vamos para o exemplo. Para a gente observar, se no exemplo a gente encontra tudo isso que tem aí na estrutura que eu acabei de citar. If it rain tomorrow, I will not go out. Se chover amanhã, eu não irei sair. Então, qual é o primeiro verbo que a gente tem? O verbo chover. Observe que o verbo chover, terminou em S, presente simples. Por que ele terminou em S? Porque nós temos o pronome it. He, she, it, o verbo recebe S. E o segundo verbo está no futuro simples. Cuidado, gente, que nenhum verbo no futuro simples vai receber terminação. O que vai indicar que esse verbo está no futuro? A própria partícula will, tá bom? O verbo no futuro simples, você vai utilizar o will e o verbo na forma normal. Como eu utilizei aqui o verbo go, tá bom? Que é o verbo ir. Então, vamos para a second, que é a segunda condicional. Ela é usada para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias. Então, nessa segunda condicional, gente, é uma ação que dificilmente ela irá acontecer, né? Ela irá ser realizada. Vamos observar a estrutura. Então, nós vamos utilizar o if, o verbo no passado simples, seguido do would, mais o verbo no infinitivo sem to, ou seja, o verbo no presente. Observem o exemplo. If I had money, I would buy a new car. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro novo. Então, é uma hipótese, né? É algo bem imaginário. Eu não tenho certeza de que isso pode vir a acontecer, tá bom? Então, nós temos nessa frase o had, que está no passado, nós temos o verbo principal. Deixa eu apagar para ficar mais fácil para você compreender. Nós temos o verbo had, que está no passado, que é o que a estrutura pede, né? Lembra do verbo have, passado de have, had. Depois, nós temos o quê? O would, como ele pediu que a gente colocasse aqui na estrutura. E depois o verbo comprar na sua forma normal, infinitivo sem to, ok? Próxima sentença, que é a third conditional.
Esse tipo de oração condicional refere-se a uma condição não realizada no passado, isto é, algo que teria acontecido se um fato anterior tivesse ocorrido. Então, o que é isso? Deixa eu explicar resumidamente para você. Uma ação só vai acontecer se outra ação acontecer. Então, aqui é diferente. Uma ação deixou de acontecer porque outra ação não aconteceu. É isso mesmo, tá, pessoal? A gente vai já ver o exemplo e você vai entender o que eu estou dizendo. Então, o restante da definição que ele te dá. Vamos marcar aqui, ó. Como a ação não ocorreu no passado, ela é impossível agora de acontecer no presente. Vamos observar a estrutura? Então, na estrutura nós vamos ter if seguido do verbo no particípio passado, né, que é o passado perfeito. Os verbos precisam estar no particípio passado. O modal would, observem aqui que lá na segunda condicional a gente também usa would, mas aqui é diferente. Lá a gente usa verbo no passado, mais would, e o outro verbo no infinitivo sem to, na forma normal, no presente. Aqui a gente usa verbo no particípio, né, que é o verbo no passado perfeito, mais o would, mais have, que é o diferencial também, e o último verbo também no particípio passado, tá bom? Então, vamos observar o exemplo, porque o exemplo nos diz: If you had arrived on time, we wouldn't have missed the train. Se você tivesse chegado a tempo, nós não teríamos perdido o trem. Então, uma ação deixou de acontecer porque outra ação não aconteceu. Qual foi a ação que não aconteceu? Ele não ter chegado a tempo. Qual foi a outra ação que deixou de acontecer? Ele conseguir pegar o trem, ok? Então, nessa frase, a gente pode encontrar a estrutura, né? Ó, nós temos aqui o had, que lá na lista dos verbos irregulares, nós temos o verbo have. Eu vou riscar aqui em cima, tá, pessoal? O verbo have é o presente, o had é o passado e o particípio passado também é had, tá bom? Então, aí nós temos o verbo principal no passado, tá bom? No particípio passado. Observe que nós utilizamos o auxiliar had, porque o passado perfeito não pede o auxiliar had. Verbo principal no particípio passado. Por que que terminou em ED, pessoal? Vamos observar e vamos lembrar lá das regrinhas dos verbos regulares. Todo verbo regular, o particípio passado dele é o mesmo passado. Não existe particípio passado de verbo regular. Então, se você precisar colocar no passado perfeito um verbo regular, por exemplo, o verbo work, o passado dele não é worked, o particípio passado também é worked. O verbo stir, o verbo estudar. Observem que ele termina em Y, você vai tirar o Y e trocar por IED. Passado perfeito é a mesma coisa. Então, não existe particípio passado de verbo regular. Todo verbo regular vai ser passado também nesse tempo verbal aqui, ó. Então, nós utilizamos aqui o auxiliar do passado perfeito. O verbo principal está no passado perfeito também, porque ele é regular, terminou em ED. Depois, nós temos aqui o would, como ele pede aqui. Está negando porque eu tenho uma frase negativa, né? E eu posso fazer isso. Depois, nós temos o have. E, por último, nós temos o particípio passado, que o verbo regular também terminou em ED. Mas eu vou colocar aqui uma observação para ficar mais claro. Caso você tivesse o verbo ver, o verbo se, observem aqui. Deixa só eu marcar. Vou ter que voltar à estrutura, só um minutinho, pessoal. Ó, se você tivesse o verbo ver, se, né? E você precisasse colocar ele no passado perfeito, como é que ele ficaria? Ficaria some, né? Com N no final. E se ele precisasse ser colocado aqui, ele viria do mesmo jeito. Então, observe
que esse tempo verbal aqui, ó, passado perfeito e particípio passado, é a mesma coisa. Tanto faz eu te dizer que o verbo está no passado perfeito, quanto no particípio passado. Por quê? Porque o passado perfeito, o verbo precisa estar no particípio passado, ok? Então, quais são esses tempos verbais aqui? Lá na tabelinha, ó, esse verbo aqui vai estar lá na terceira coluna e esse verbo aqui também vai estar lá naquela terceira coluna. A diferença é que esse exemplo que eu coloquei para você, os dois verbos são regulares. Então, se ele é regular, ele termina em ED, o particípio passado dele também vai terminar em ED, ok? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai já tirar na plataforma Plural. Eu encontro você mais tarde para a gente dar continuidade ao que a gente viu agora, tá bom? Então, um abraço e fiquem bem.